Hoje nós estamos aqui para começar uma nova série de sermões. Mesmo sendo uma igreja nova, já tivemos a oportunidade de completarmos duas séries. Uma série de pregações em Efésios e uma série de pregações nas epístolas joaninas. Nós já vimos 4 epístolas. Mas como cristãos, nós sempre temos que nos voltar também para o coração do Evangelho que é desenvolvido nas epístolas. Os próprios Evangelhos, onde nós vemos a história de Cristo Jesus. E aqui nós vemos Jesus no Sermão do Monte. Um sermão que nós vamos ter a oportunidade de meditar nos próximos meses. Mas interessantemente, algumas pessoas dizem que o sermão mais famoso de todos os tempos é o sermão de um pregador puritano do século XVIII chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, um homem usado pelo Senhor, ali em sua época, pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Alguém aqui já ouviu falar desse sermão? Esse é com certeza um dos sermões mais importantes da história. E Deus operou tremendamente, poderosamente, através desse sermão. De maneira que, segundo os relatos, enquanto o Edwards simplesmente lia o que ele escreveu, com uma calma, uma oratória simples, sem se preocupar em chamar a atenção das pessoas, enquanto ele fazia essa leitura, Deus operou ali. E enquanto ele descrevia a justa, porém terrível condenação que todo pecador merece por ter pecado contra um justo juízo, Deus Santo, as coisas aconteceram de tal maneira que as pessoas se seguravam aos pilares do salão onde estavam, com medo de que o chão se abrisse e eles fossem engolidos pelo precipício da condenação descrito por Edwards, descrito pela palavra de Deus. Essa foi a obra que Jesus fez ali, por meio de Edwards. Mas eu com certeza tenho que discordar de que pecadores na mão de um Deus irado é o sermão mais famoso e mais importante de vocês. Jamais. Talvez, se nós estivermos nos referindo ao sermão de um mero mortal, sermão que um mero mortal pregou, sim, então poderíamos concordar com essa afirmação. Mas o sermão mais famoso, o sermão mais importante de todos os tempos, foi o sermão do monte, o sermão que o nosso Senhor Jesus pregou. Se ali, no século XVIII, Deus operou o grande avivamento que se iniciou por meio daquele sermão do seu pequeno servo, Jonathan Edwards, Deus fez algo inimaginável por toda a história, desde que Cristo pregou o sermão do monte. O próprio Edwards, de alguma maneira, é fruto do que foi ensinado no sermão do monte, buscava no mundo. O sermão do monte é o sermão mais importante que nós temos na história, que alcançou mais pessoas, que transformou mais corações, que nos mostra o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós temos que dedicar tempo para refletirmos sobre esse sermão. E nós faremos isso pelos próximos meses, nessa série do Sermão do Monte. Por isso, aí em Mateus capítulo 5, versículo 1, acompanhe comigo o que está escrito. Mateus 5, versículo 1 diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Hoje nós vamos meditar só nesses 2 versículos, mas teremos muita coisa para refletir sobre a mensagem do Sermão do Monte como um todo. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é o mais belo, profundo, tremendo sermão de todos os tempos. O sermão que nosso Senhor Jesus pregou, conforme relatado inspiradamente pelo evangelista Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E Jesus pregou esse sermão para uma multidão, conforme nós conseguimos identificar no final do sermão, lá no versículo 28 do capítulo 7, que diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras,
As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Uma multidão ouviu Jesus nesse famoso sermão. Mas como nós vimos aqui no versículo 1 de Mateus 5, ele se dirigiu mais especificamente aos seus discípulos, aqueles que, tendo sido alcançados por ele, se comprometeram a viver uma vida para a sua glória em um relacionamento com ele. E aqui, nesse sermão, nós vemos Mateus mais uma vez destacar as similaridades entre o nosso Senhor Jesus e Moisés, aquele por meio de quem a antiga aliança teve talvez a sua mais famosa e específica fixação, estabelecimento. Se Jesus aqui lembra Moisés, porque assim como ele subiu ao monte e do monte trouxe mandamentos e ensinamentos para o seu povo, nós vemos ainda em Mateus ele mostrar como Jesus é o segundo Moisés, e na verdade maior do que Moisés, através de outras similaridades também. Jesus foi resgatado de ser assassinado enquanto bebê, assim como Moisés. Quando Moisés estava para nascer, nós vimos ali os israelitas se multiplicando de tal maneira que Faraó buscava matar os bebês do sexo masculino para que eles não crescessem, dominassem, se tornassem um povo poderoso. E Moisés foi resgatado. Semelhantemente, quando Herodes soube que o rei prometido, o Messias, havia nascido e era um bebê, ele mandou matar muitos bebês. E Jesus também foi resgatado. Jesus, assim como Moisés, passou 40 dias jejuando antes de trazer aquilo que foi talvez o seu primeiro sermão e início mais firme do seu ministério. Além disso, ele subiu ao monte e ele trouxe os seus mandamentos e ensinamentos. Jesus é, na verdade, aquele de quem o próprio Moisés havia profetizado. O Senhor, o seu Deus, fará com que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. E aqui no Sermão do Monte vemos isso claramente. Mas o Sermão do Monte é somente mais uma exposição de leis, de mandamentos. Em seu livro Estudos do Sermão do Monte, Mark Lloyd Jones, um famoso pregador britânico do século passado, que contribuiu muito para a proclamação do Evangelho, nos deu ótimos comentários a respeito desse sermão. E nós vamos ouvir muitos deles aqui, enquanto caminharmos nessa série de pregações. Mas falando sobre o que é o Sermão do Monte, na introdução que ele faz, Lloyd Jones diz assim: o Sermão do Monte não é outra coisa, senão uma notável, grandiosa e perfeita elaboração daquilo que o nosso Senhor denominou de seu novo mandamento. O seu novo mandamento era que nós nos amássemos uns aos outros da mesma maneira que Ele nos amou. O Sermão do Monte, pois, nada mais é do que uma grandiosa elaboração desse mandamento. Se pertencemos a Cristo e se nosso Senhor dirigiu essas instruções a nós, isso é, devemos amar-nos mutuamente, tal e qual Ele nos tem amado. Então, nesse sermão nos é demonstrado como se pode realizar tal feito. Como você pode viver o amor pregado por Cristo, o verdadeiro amor e não esse amor deturpado pregado pela nossa sociedade. O Sermão do Monte qualifica esse amor e nos ensina como ele deve ser vivido. E o Lloyd Jones acrescenta: esse sermão não deve ser reputado como uma lei, uma espécie de segunda edição dos 10 mandamentos, uma série de regras e regulamentos que devem ser observados. Pelo contrário, o Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente, ilustrada quanto a certos pormenores. É como se o nosso Senhor houvesse dito: por causa daquilo que vocês são, eis como vocês deveriam encarar a lei e como deveriam viver. Aqui nós vemos o Senhor Jesus descrever como os seus seguidores deveriam ser e viver.
Ele nos ensina o que significa ser um cidadão do reino, um cidadão do reino de Jesus. Afinal, como você descreveria um cristão? O que é um cristão? Talvez se fizéssemos essa pergunta algum tempo atrás, as pessoas respondessem: o cristão é alguém que não bebe, não fuma, não joga, não fala palavrão, não ouve música do mundo, não usa roupas vulgares. E você citasse uma lista de práticas comuns numa sociedade, práticas externas. Mas isso é ser cristão? Não. Isso é uma mera caricatura. Não é a expressão divina do que realmente é ser um cristão, ser um seguidor de Cristo, ser um habitante desse novo meio estabelecido por Jesus. O Sermão do Monte vai nos ensinar em toda essa série o que significa ser cristão, como é o caráter de um cristão e como vive um cristão. Ser cristão é ser transformado no cidadão do reino, receber o novo caráter e assim passar a viver de outra maneira para o agrado de Deus. Sobre isso que nós vamos aprender nessa série de pregações. O Sermão do Monte, toda a sua estrutura é extremamente rica de significado, de ensinamento. E por isso também podemos encontrar várias formas de estrutura para dividir. Mas aqui eu quero apresentar coisas mais simples, eu quero dividir em princípios mais gerais e específicos. É isso que nós vemos quando nós olhamos para ele. Eu quero que você, com sua Bíblia aberta, me acompanhe aí enquanto nós montamos essa estrutura. Aqui, nos versículos 1 e 2, vemos uma espécie de introdução geral, que é o que nós estamos meditando hoje. Jesus sobe ao monte e ele passa a ensinar os seus discípulos, ele passa a ensinar as multidões. E é isso, sobre esse ensinamento que nós meditaremos. Mas ele vai especificar mais sobre esse ensinamento. Nós vamos ver esse ensinamento sendo descrito a partir dos versículos 3 até o final do capítulo 7. No versículo 3 até o versículo 12, nós vemos as chamadas bem-aventuranças, que nada mais são do que a descrição de como é o caráter transformado do habitante do reino, o caráter do cristão. Nos versículos 13 a 16, nós vemos como então esse que tem esse caráter transformado vive no mundo, se relacionando com as pessoas da sua volta. Dos versículos 17 até o final do capítulo 7, nós vemos mais desenvolvimento sobre esses dois pontos, o caráter e a vida do cristão. Nos versículos 17 a 48 do capítulo 5, observe comigo, através dos títulos da sua Bíblia, vai pulando de título em título, a partir do versículo 17, como nós vemos em primeiro lugar aqui, a ira, depois o adultério, o divórcio, juramento, vingança e amor aos inimigos. 6 questões que são abordadas sobre como deve ser o relacionamento do cristão com a lei. Em Mateus 6, nós vamos ver ali como é que é o relacionamento que o cristão deve ter com Deus, em total submissão e dependência somente dele, confiando somente nesse Deus para se viver. E no capítulo 7, nós encontramos como o cristão deve viver diante de Deus, no temor ao Senhor, escolhendo caminhos que estão de acordo com a sua vontade e onde ele vai encontrar esse Deus. É sobre isso que nós vamos meditar ao longo de todo esse temor do Senhor. E por que isso? Qual a importância de meditarmos no Sermão do Monte? Ok, ele é famoso, mas nós não precisamos conhecer tudo aquilo que é famoso. Hoje em dia tem várias pessoas famosas por aí que você faz muito bem se não conhecê-las. As séries que são populares e famosas que você faz bem se não buscar assisti-las. Não é porque algo é famoso que devemos conhecer. Então por que nós devemos meditar no Sermão do Monte, se não por causa de sua fama? Em primeiro lugar, nós precisamos meditar no Sermão do Monte, porque ele nos mostra como vive o cidadão do reino, como deve viver aquele que ama ao Senhor, que é amado por ele. Em segundo lugar, porque ele nos mostra
como nós devemos viver para experimentar as maravilhosas bênçãos que Ele mesmo nos promete. Nós não somos neopentecostais, não estamos aqui preocupados em afirmar bênçãos em cima de bênçãos. Principalmente quando se fala de bênçãos no quesito meramente material e terreno. Mas quando falamos das verdadeiras bênçãos, das bênçãos espirituais, das bênçãos de um relacionamento com Deus, da bênção singular, verdadeira, que é o nosso Deus, nós precisamos conhecê-la, nós precisamos saber como recebê-la. E aqui nós vemos no Sermão do Monte afirmações sobre como deve viver aquele que quer ser verdadeiramente abençoado pelo Senhor das bênçãos. Em terceiro lugar, ao mesmo tempo, o Sermão do Monte é importante, porque nos ajuda a perceber como nós estaríamos duplamente perdidos sem a obra de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, estaríamos perdidos porque se Jesus não tivesse morrido por nós, estaríamos totalmente condenados. Tanto porque nós não conseguimos viver o que é ensinado aqui no Sermão do Monte, nos mandamentos de Deus ao longo das Escrituras, de maneira plena, como, na verdade, muitas e muitas vezes fizemos justamente o contrário disso. Mas, além disso, nós também percebemos que estaríamos perdidos, porque se não fosse a obra de Jesus em nós, jamais seríamos capazes de viver o que é ensinado aqui no Sermão do Monte, para experimentarmos a bênção de um relacionamento com Deus. É Ele mesmo que nos capacita a viver o que Ele nos mandou. E em quarto e último lugar, nós vemos que o Sermão do Monte é importante porque ele nos diz não somente como seria bom que vivessem os servos de Deus, mas como todos eles devem viver e podem viver, capacitados pela obra de Deus. Essa é a importância do Sermão do Monte. Mas aí você se pergunta, será essa hora que nós podemos viver em conformidade com o que é ensinado no Sermão do Monte? Ele não é mais uma série de mandamentos e ordens que nós somos completamente incapazes de cumprir. Podemos cumprir, viver em conformidade com o que é ensinado no Sermão do Monte? Sim. Sim. Mas eu começo dizendo que jamais dessa vida viveremos de maneira plena e sem falhas como Jesus viveu. Somente Jesus conseguiu viver seus próprios ensinamentos no Sermão do Monte de maneira perfeita, de maneira sem falhas. Agora, isso não significa que é impossível para nós vivermos de maneira real, de acordo com o que é ensinado aqui. Podemos viver de maneira verdadeira e devemos lutar para fazer isso, capacitados pelo próprio Jesus, porque é Ele que nos faz seguir os seus ensinamentos. Olha só o que está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele, Jesus, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ora, que prática de boas obras? O que são boas obras? Boas obras são viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com o que Ele nos ensina. Jesus nos redimiu, morreu por nós, não só para nos dar salvação enquanto vivíamos de qualquer maneira, continuando os nossos pecados, mas para nos santificar, para nos purificar e para nos capacitar a viver em boas obras, viver em conformidade com o que Ele nos ensina, tanto no Sermão do Monte como em toda a sua palavra, viver dessa maneira para a sua própria glória. Todo crente, sem exceção, deve ser conforme descrito aqui nas bem-aventuranças e também em conformidade com todo o ensino a respeito do Sermão do Monte. Não só segundo uma delas. As bem-aventuranças são como os aspectos do fruto do Espírito. Saul, fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é
bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Eu amo. E eu tenho paz. Mas eu não tenho domínio próprio, não. Eu tenho domínio próprio. Mas assim, a minha vida não tem a menor paz. Não. Os aspectos do fruto do Espírito apontam para algo que deve ser visto em todas as suas características na vida cristã. Semelhantemente, são as bem-aventuranças. Você não tem que ser humilde no Espírito, mas não ter fome e sede de justiça. Você tem que ter todas as bem-aventuranças em você, na sua vida. Todas elas têm que estar presentes na vida do cristão. E você não pode só cumprir o que Jesus ensina sobre o adultério, não adulterando, mas tendo ódio pelos irmãos. Você tem que cumprir o que ele ensina em todos os seus mandamentos, todos os seus ensinamentos. E ele mesmo nos capacita a cumprir isso. As bem-aventuranças não são também uma questão de temperamento, como se fosse aquela coisa de um resultado de uma obra nossa. Elas são resultados da obra santificadora, regeneradora de Deus nós, de Cristo nos dá uma nova vida. Não é uma questão de temperamento, como se você fosse humilde no Espírito, porque você tem um temperamento mais retraído, mais calmo. Ou porque se você fosse cheio de fome e sede de justiça, porque você é mais agressivo. Não é temperamento. É obra da ação do Espírito Santo em nós. Ou seja, sabe quando alguém fala que conhece uma pessoa que não é crente, mas parece mais crente do que muitos cristãos? Com certeza você já ouviu coisas assim. Isso na verdade é impossível, porque é impossível para alguém que não foi regenerado, que não recebeu nova vida em Cristo, viver as bem-aventuranças. E você vai perceber isso à medida que nós explicarmos o que elas realmente são. Elas não são meramente uma questão de temperamento, de ações externas. Elas são fruto de um coração transformado. Só quando realmente estamos em Cristo, o nosso coração é modificado, recebemos uma nova vida. Somos assim capacitados por meio da sua graça a apresentarmos em nós essas bem-aventuranças e vivermos em conformidade com o que é ensinado ao longo do século. Isso, na verdade, é algo bom. As bem-aventuranças mostram a distinção entre aqueles que não são o reino de Deus, que não foram transformados, que não são cristãos, e os que são cristãos, e os que fazem parte do reino de Deus, e os que foram transformados pelo seu reino. E isso é algo bom. Porque, ao contrário do que algumas igrejas dizem por aí, nós não deveríamos viver tentando nos parecer com o mundo para atrairmos. Como se quanto mais parecidos com as pessoas do mundo fôssemos, mais elas encontrariam em nós amiguinhos que poderiam ter comunhão e amizade. Pelo contrário, é justamente essa distinção, essa separação que nós devemos ter, que é ensinado pela palavra que nós devemos buscar. É justamente por essa distinção que a igreja é atraente em um mundo onde todos vivem da mesma forma, segundo os seus próprios desejos, em pecados e mais pecados. É quando as pessoas olham para nós e dizem que tem algo diferente a mim, que elas são atraídas pela graça de Deus e a operação do Espírito Santo, para buscar e conhecer mais a respeito desse evangelho. Nosso alvo não é ser como o mundo, nosso alvo é ser como Cristo. E quanto mais parecidos com Cristo nós somos, mais diferentes do mundo nós seremos. O cristão é diferente do mundo porque ele tem um Senhor diferente do mundo, um destino diferente do mundo, um caráter diferente do mundo, um propósito diferente do mundo, um reino diferente do mundo. O Senhor do mundo é o diabo, nosso é Jesus. O destino do mundo é a condenação e a tristeza pelos seus pecados. O nosso é
a salvação e alegrias eternas em Cristo Jesus, nosso Senhor. O caráter do mundo é em conformidade com o Pai na liturgia. O nosso é conforme o varão perfeito, Jesus. O propósito do mundo é de satisfazer os seus fúteis desejos da própria carne. O nosso é o de satisfazermos os nossos desejos em Deus, de acordo com a vontade de Deus e para Deus. O reino do mundo é o terrível reino de Satanás. O nosso é o perfeito reino de Deus, o reino dos céus. Mateus 5,3: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. 5,10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É desse reino que as bem-aventuranças começam e terminam falando. É por sermos habitantes de um reino diferente que o nosso Senhor nos faz viver de maneira diferente. Lembre-se, as bem-aventuranças são a descrição do caráter do habitante do reino, daquele que foi transformado pelo Senhor Jesus. O segundo ponto é a demonstração de como vivem esses habitantes. Nós vivemos no mundo, sim, mas não somos do mundo. Nós vivemos num reino, mas pertencemos a outro. Não poderia haver diferenças mais fortes do que essas. Que reino é esse? Que reino é esse do qual nós estamos falando? Que reino é esse do qual fala as Escrituras e as bem-aventuranças? Logo antes do Sermão do Monte, aí em Mateus 4,23, olha para a sua Escritura. Nós vemos que Jesus afirma, as Escrituras afirmam a respeito de Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Que reino? Jesus estava falando do reino do céu. Jesus estava falando do reino de Deus, desse reino diferente. O reino de Deus é importante que nós percebamos. Ele ainda não foi completamente estabelecido. E é justamente por isso que nós não podemos dizer: olha, ali está o nosso reino, ali está o trono do nosso reino. Ele ainda não foi completamente, perfeitamente estabelecido. Mas ele será, com toda certeza. No dia de Cristo Jesus, no dia do Senhor, em que Cristo Jesus vier para estabelecer o seu trono e julgar sobre todas as nações e reinar com o seu povo por toda a eternidade. Esse reino ainda será completamente, perfeitamente estabelecido. Mas isso não significa que esse reino não está presente. Pelo contrário, ele está, se ele ainda não foi completamente estabelecido, ele já foi inaugurado. O reino de Deus já foi inaugurado pelo nosso próprio Senhor Jesus em sua vida, em seu ministério. É tanto que quando Jesus foi questionado por meio de que autoridade ele estava livrando pessoas de espíritos malignos, lá em Mateus 12, do 28 a 29, ele responde: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então saqueará a casa dele? O que Jesus está querendo dizer aqui é que ele tinha autoridade, poder e capacidade para fazer o que fazia, justamente porque ele já estava começando a sua obra de pôr um fim ao terrível reino de Satanás. Ele já amarrou, prendeu Satanás, de maneira que agora ele não tem mais o poder que tinha para enganar as nações e impedi-las de conhecer o Evangelho. E porque ele fez isso, é que hoje ele pode, através do seu Evangelho, salvar pessoas, transformar corações, santificar vidas, porque ele já inaugurou o seu reino. Agora, onde está o reino? Se esse reino foi inaugurado, onde estamos vendo a primeira pedra, o primeiro fundamento, o início da construção,
esse não é um reino externo. Não ainda. Esse não é um reino material meramente. Ele é um reino espiritual. Ele é um reino dos céus. Jesus afirma lá em Lucas 17, 20 a 21. O reino de Deus não vem visível, não aparece. Nem dirão, ele está aqui. Ou, lá está ele. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus já foi inaugurado no coração de cada um, e foi regenerado e recebeu uma nova vida, que agora vive em relacionamento com o Senhor Jesus. E é justamente por isso que Mateus, escrevendo para judeus, faz questão de chamar o reino de Deus de reino dos céus. Porque enquanto os judeus tinham uma visão puramente material do reino, como se o Messias que viria para estabelecer o reino tivesse que destituir o poder do Império Romano naquela época, acabar com qualquer outro tipo de reino terreno e estabelecer um trono físico onde reinaria com as nações. O Messias não faria isso ainda naquele momento, ele virá e fará isso, mas ali ele inaugurou o seu reino, e não de maneira física, mas de maneira espiritual, no coração dos seus eleitos e no coração dos habitantes de seu reino. É por isso que nós vemos Paulo descrevendo ali em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele, Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. Você é cativo do reino de Satanás, do império das trevas. Mas se você está em Cristo, você foi transformado, salvo, e agora você não é mais habitante desse reino de condenação e de tristeza, você é habitante do doce, alegre, maravilhoso reino de Jesus, o reino dos céus, o reino de Deus. Esse é o reino que foi inaugurado e está atuando no coração de cada um dos cristãos, dos habitantes desse reino, no coração dos eleitos de Deus, e por meio deles no mundo. Mas, meus irmãos, não podemos perder isso. O reino foi inaugurado, ele é real, ele é verdadeiro. Deus já reina em nossos corações. Ele não reina no seu coração, mas ele ainda será estabelecido de uma vez por todas. E você verá o seu Redentor face a face. E você se alegrará com ele por toda a eternidade, reinando com ele, como súdito dele, para a glória dele, e se alegrando nele. Esse é o Evangelho do Reino que Jesus estava pregando, e do qual ele fala aqui no Sermão do Monte, e é a respeito desse reino, do caráter e da vida dos habitantes desse reino, que nós vemos aqui no Sermão do Monte. Mas é interessante nós percebermos uma coisa: semelhantemente, não de forma igual, mas semelhantemente, a como o reino já foi inaugurado, ele é real, ele é verdadeiro, mas ele ainda não foi finalmente, completamente estabelecido. O caráter e a vida dos habitantes desse reino, em conformidade com o que é descrito aqui no Sermão do Monte, já foi inaugurado de maneira verdadeira e real. Deus já começou a transformar os corações do seu povo. Se você está em Cristo, é porque Deus te regenerou, Ele te deu uma nova vida, Ele transformou seu coração, Ele transformou de maneira real, verdadeira. Ele já começou a obra em você. Mas assim como o reino ainda não foi estabelecido, foi inaugurado, a transformação para que você viva em plena e perfeita conformidade com o que é descrito aqui no Sermão do Monte, ela já foi inaugurada, mas ela ainda não foi perfeitamente estabelecida e consumada. Ela será. Haverá um dia em que viveremos com Cristo Jesus completamente livres de
toda raiz de pecado, completamente despidos do velho homem, revestidos do novo homem, a semelhança do varão perfeito Jesus Cristo. Mas ainda aguardamos por esse dia. Enquanto isso, vivemos o reino verdadeiro já inaugurado, em conformidade com o nosso novo caráter verdadeiro já inaugurado, mas ainda não estabelecido. É claro que isso não é uma desculpa para que nós deixemos de tentar viver em conformidade com o que é ensinado aqui. Saulo, se já foi inaugurado, mas não foi estabelecido, então eu preciso viver como você fala um monte? É impossível viver como está escrito aqui? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que a palavra está dizendo. E semelhantemente como não é impossível você viver de maneira real no reino de Deus, que já foi inaugurado, também não é impossível você viver de maneira real, verdadeira, com o caráter de Deus que já foi inaugurado no coração de seus eleitos. Até porque Jesus, que é o responsável por ter inaugurado tanto o reino como o novo caráter em nosso coração, é aquele que nos capacita a viver em conformidade com esse caráter, com essa vida, com essa palavra que Ele nos traz. Irmão, Jesus não está dando coisas aqui que são impossíveis de serem cumpridas. Elas podem sim e devem sim ser uma busca constante dos cristãos. E é por isso que você precisa entender, quando eu falo viver perfeitamente, digo que isso não é possível ainda, eu estou querendo dizer viver sem falhas nenhuma, em nenhum desses pontos, em nenhum momento. Só Jesus viveu perfeitamente. Mas você precisa guardar no coração, e se não de maneira perfeita, de maneira verdadeira, de maneira real, você pode viver em conformidade nesse caso, porque Jesus faz a obra em nós. Mas nós precisamos notar também outra coisa. O caráter do cristão não é transformado completamente de uma hora para outra, de um instante para o outro, no momento da sua conversão. Como se você tendo sido convertido ontem, hoje você já fosse capaz de viver completamente as bem-aventuranças, de amar os seus inimigos, de deixar de ter ódio pelas pessoas, de não desejar nenhuma mulher ou homem a quem você não pertence. A obra começou, mas ao contrário da justificação, do declarar você justo diante dos olhos de Deus, do salvar você, isso não é uma obra pontual. Você não foi em único momento transformado de pecador em santo em conformidade com Deus. A santificação, o ser conformado ao caráter de Cristo, conformado às bem-aventuranças aqui descritas, ao viver dessa maneira, ela é progressiva, ela é um processo, e ela vai acontecendo no coração de Deus. Inclusive, ela não é progressiva no sentido de que ela é uma ladeira, uma rampa perfeita que você vai subindo e pronto. Ela tem seus altos e baixos, semelhantemente a uma montanha russa. Você tem subidas e descidas, mas você está sempre caminhando rumo ao alvo que é Cristo Jesus. E isso, ainda que seja assim, é importante também percebermos que não significa que todos os cristãos, por mais que devam apresentar todas, sem exceção, características presentes aqui, eles vão conseguir fazer isso no mesmo nível. Cada um vai lutar mais ou menos com certas características. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade em ser mansos, outras mais dificuldade em não cobiçar aquele homem ou mulher que não pertence a ele. Outras vão ter mais dificuldade em falar somente a verdade. Cada um vai ter sua área de maior dificuldade. Mas isso, de novo, não significa que você deve se conformar e dizer: não, mas meu temperamento é assim, eu consigo viver tudo que diz ali as bem-aventuranças, se não pode, só isso aqui eu vou mostrar. Isso aqui é meu espinho na carne, era para você interpretar errado os textos da Escritura. Não é desculpa. Você
pode ter sim mais dificuldade naquela área, mas você precisa, capacitado por Jesus, confiando unicamente em Jesus, buscar viver em conformidade com esse caráter em todas as suas manifestações. Então, isso não é uma desculpa, nós não podemos aceitar, nós temos que lutar diariamente para nos conformarmos ao novo caráter que Jesus nos deu. Como Paulo disse lá em Efésios 4, 22 a 24, desse que nós já meditamos aqui. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se você é habitante desse novo reino que foi inaugurado por Cristo Jesus, se você foi resgatado do reino das trevas, do reino de Satanás, e hoje faz parte do reino do Filho do amor de Deus, de Jesus Cristo, você é chamado a negar mais a si mesmo, a dizer não aos seus desejos pecaminosos, a se despir do seu velho homem, das velhas práticas que desagradam a Deus, buscar a santificação capacitada pela ação do Espírito Santo, que é quem vai conduzir, tentando cada vez mais se revestir do novo homem, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Você é nova criatura, você está em Cristo. Viva em conformidade com isso, pela capacitação que vem pelo Deus. Mas o que é que nos dá segurança de que podemos viver assim? Antes disso, até, eu preciso enfatizar para você uma coisa, preste muita atenção. O que nós estamos vendo aqui e o que nós veremos no Senhor não é uma descrição de como você tem que viver para então ser digno de entrar nesse meio, para então ser capaz de se tornar habitante desse meio. O que nós vemos aqui não é algo que você conquista pelo seu próprio mérito, é algo que Deus faz em você, que Deus faz em nós. É por isso que Jesus consegue dizer todas essas ordens que ele nos dá aqui no sermão de hoje, e ele dizer: o meu jugo, o meu fardo, eles são leves, eles são suaves. Porque nós não fazemos isso aqui, cumprimos o que é ensinado no sermão de hoje, transformamos o nosso caráter, para então nos tornarmos habitantes do reino. É porque Jesus, é porque Deus, unicamente o nosso Deus, já nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus, nos reconciliou consigo mesmo, porque Ele transformou o nosso caráter e a nossa vontade, em consequentemente as nossas ações, que nós estamos desse reino. É porque Ele começou a boa obra em nós, e agora nós somos habitantes. Então, onde entram os ensinos do Sermão do Monte? Onde entram buscar um caráter assim? Eles são consequência de quem foi resgatado e levado para esse reino. Se você, pelos méritos de Cristo, graciosamente, sem merecer, foi salvo e levado para esse novo reino, reino dos céus, reino de Deus, você foi pelos méritos dele, não pelas suas obras. Não tente conquistar o reino. Ele lhe foi dado por Cristo Jesus, o rei do reino. E é porque você foi resgatado e transformado nesse reino, que então agora você é capacitado a viver assim. Resumindo, o Sermão do Monte não está nos dizendo como deve ser o caráter e as ações daquele que vai se tornar digno para ser capaz de se tornar habitante do reino. O Sermão do Monte é uma descrição do caráter e da vida daqueles que já foram tornados habitantes do reino graciosamente, única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. E então,
como eles vivem e como é o seu caráter. É porque você foi salvo e transportado para esse reino que você será capacitado na direção. Não olhe para esse sermão, para tudo que nós vamos meditar aqui, como se você dissesse: eu não vivo assim, então eu jamais serei capaz de ser salvo de ir para o reino. É Cristo, somente Jesus, que faz com que você vá para esse reino. Somente Ele, e nada mais. Descanse nele, agradeça a Ele. E é somente Jesus, é somente Cristo que vai lhe capacitar a viver dessa maneira. Porque Ele não somente te trouxe para esse reino, Ele vai te transformar para viver em conformidade com isso. E é por isso que eu faço a pergunta: o que nos dá segurança de que nós viveremos com esse caráter conforme as bem-aventuranças? Viveremos uma vida em conformidade com o que é ensinado no Sermão do Monte? São as nossas obras, a nossa capacidade? Não! Não! Glória a Deus que não! Porque senão nós estaremos perdidos e condenados. E nós estávamos assim. Mas sim, já veio até nós e nos salvou. Sabe no que descansa a nossa certeza, a nossa garantia de que viveremos assim no momento do reino? Ela descansa naquele que é o dono do reino, o rei do reino, que nos transportou e nos chamou para o seu reino. Ele é que nos transforma para isso. Aqui nós vemos a semelhança de Jesus com Moisés em vários pontos. Mas ao contrário de Moisés, Jesus nos está trazendo mandamentos que são pesados e que as pessoas não vão conseguir conformar seu coração a eles para cumpri-los. Jesus, ao estabelecer a nova aliança, a aliança graciosa e inquebrável, por meio do seu sangue, Ele não somente nos apresenta mandamentos e ensinamentos de como devemos viver, Ele nos transforma e nos capacita a viver assim. Aqui que nós estamos vendo na nova aliança, no estabelecimento da nova aliança em Cristo Jesus, do novo reino, é o que foi profetizado lá atrás pelo profeta Jeremias. É o que nós vemos ali em Jeremias 31, 39 e 34. Abra comigo, Jeremias 31, versículos 31 a 34. Jeremias 31, versículos 31 a 34. Olha o que diz esse texto. Olha o que o Senhor profetizou em Jeremias. Ele diz assim, Jeremias 31, 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós somos, meus irmãos, o novo Israel, Israel pela fé. Esses dias já chegaram e são o que nós estamos vivendo. E o texto vai continuar falando o que ia acontecer nesses dias, nos dias que nós estamos. O que ia acontecer com a casa de Israel, com a casa de Judá, conosco. Eu vou estabelecer uma aliança, não segundo, versículo 32, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Não ia ser igual a antiga aliança, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, cada um a seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos se conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me livrarei. Deus estabeleceu uma aliança com o povo ali no meio de Moisés, mas eles quebraram essa aliança. Isso já havia sido reconhecido aqui na época de Jeremias. E é por isso que Deus profetizou por ele estabelecer uma nova aliança. Uma aliança que não seria como a antiga. Se a antiga for quebrada, essa nova não poderia ser quebrada. Mas por quê? Não é uma aliança com pecadores da mesma forma? Sim, somos pecadores.
algo externo para que o povo cumprisse a nova aliança. Olha o que o texto disse que ele ia fazer. Ele iria imprimir as leis em nossas mentes, no nosso coração. Ele as escreveria. As leis não seriam externas, elas mudariam a nossa mente, nosso coração, nosso ser. Não seriam algo que nós tentaríamos nos conformar, mesmo quando é totalmente contrário à nossa vontade. Ele transformaria a nossa vontade, nos dando um novo coração, para que então amássemos as suas leis e as cumpríssemos. É por isso que nós vimos João falando sobre isso, que os mandamentos de Deus não são difíceis de serem cumpridos. No sentido de que não mais precisamos nos conformar ao que ouvirmos. Deus transformou o nosso coração para que amemos a sua vontade. A antiga aliança era uma aliança que tinha uma mescla entre pessoas que verdadeiramente haviam sido convertidas e outras que não. Na nova, ele fez uma aliança com aqueles de quem ele seria Deus, aqueles que o conheceriam. A nova aliança, ela só se dá pelo novo nascimento espiritual. Se a antiga aliança era lembrada pelo nascimento natural, a nova é pelo nascimento espiritual, pela regeneração, pelo salvamento, pelo salvar que Deus nos dá. E uma vez que nós estamos nessa nova aliança, que Deus nos transformou, e se a antiga foi quebrada pelos seus alvos, pelo seu povo, Ele não deixa que nós que estamos na nova aliança quebremos a aliança, porque Ele transforma no nosso coração e Ele caminha conosco. Nós o conhecemos como nosso Deus, não como Deus de quem fala, mas como nosso Deus, e Ele nos transforma e Ele nos santifica. É como também é profetizado lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 29. Peço que me acompanhe para a gente ler no tempo. Eu os tirarei do meio das nações, tiraria dos outros reinos. Eu os congregarei de todos os países e trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei a seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Isso que foi profetizado aqui por Deus através de Ezequiel é o que foi cumprido na nova aliança. Ele nos purificou, Ele santifica o nosso coração, Ele nos deu um novo coração, uma nova vida, Ele nos transformou. E por que nós vamos conseguir cumprir os seus ensinamentos, os seus juízos? Porque Ele é quem nos conduziria nisso, nos dando um novo coração. Onde descansa a nossa certeza e a nossa garantia de que nós seremos capazes de viver em conformidade com o caráter descrito no Sermão do Monte, além das principais ações e a vida descrita ao longo de todo esse sermão. Não descansa em nossa capacidade, não descansa em você nem em mim, descansa em Deus. Ele, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por isso que os comentários e perguntas do Dr. Mark Jones são muito relevantes para que nós concluamos aqui. Ao fazer a sua introdução a respeito do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Jones termina com uma seguinte reflexão. E eu quero que você medite isso comigo e responda em sua mente essas perguntas. Já fazemos parte desse reino? Estamos sendo governados por Cristo? Ele já é nosso Rei, Senhor. Estamos manifestando as qualidades recomendadas pelo Sermão do
monte em nossas vidas diárias. É nossa grande ambição agir assim. Percebemos que isso é o que se espera de nós. Estamos sendo verdadeiramente abençoados. Somos felizes. Já fomos fartos. Obtivemos paz. Após havermos examinado juntos essa descrição geral, como é que vemos a nós mesmos? O único homem realmente feliz é aquele que manifesta essas características por ser deveras abençoado. Trata-se de uma questão simples. Minhas reações imediatas a essas bem-aventuranças, e eu estando aqui ao Sermão do Monte, anunciam exatamente aquilo que eu sou. Se porventura sinto que elas são difíceis, demasiadamente severas, se sinto que elas me são adversas, retratando um tipo de vida e um caráter que não aprecio, então devo temer que isso simplesmente significa que não sou um crente. Se eu não quero manifestar essas qualidades, então é que devo estar morto em delitos e pecados. É impossível que eu tenha recebido a vida eterna, se assim é a minha vida. Por outra parte, se eu me sinto indigno, mas ainda assim quero ser conforme dizem essas descrições bíblicas, muito bem. Então, por mais indigno que eu seja, se esse é o meu desejo e ambição, é que a nova vida deve estar pulsando em mim. É que devo ser um filho de Deus. É que devo ser um cidadão do reino dos céus e do querido Filho de Deus. Que cada um examine-se a si mesmo. Você se examine, meus queridos. Uma coisa é você olhar para essa descrição e você dizer: eu sou indigno, eu não consigo viver perfeitamente assim, mas eu quero viver assim, porque eu amo esse Senhor que me salvou e eu quero viver para o agrado dele. Uma outra coisa é você olhar para elas e zombar delas. Isso aqui é impossível de viver, impossível ser assim, eu não quero ser assim, eu nem gosto disso, eu não quero ser conforme, sabe? Se você age dessa segunda maneira, você não foi resgatado. O seu coração não foi transformado por essa lei, por esses mandamentos, por esses ensinos, e por isso você não os ama. Mas se você os ama, mesmo reconhecendo que é indigno deles e do reino que lhe foi dado, saiba que você entendeu e foi resgatado pelo Evangelho. Porque é quando percebemos o Evangelho que nós reconhecemos que somos indignos da bênção, da graça imerecida que nos salvou. Não, você não merece Cristo. Não, você não merece nosso Senhor Jesus. Não, você não merece ser habitante do reino de Deus. Mas é quando você reconhece isso que você reconhece que Ele mesmo transformou seu coração. É quando você reconhece que é indigno, que não tem vivido plenamente de acordo com isso, mas quer viver assim, capacitado pelos méritos, pelas ações santificadoras de Cristo e do Espírito Santo. E você pode ter certeza que ele foi alcançado. Examine-se a si mesmo hoje, examine-se a si mesmo durante essa série de sermões, examine-se a si mesmo durante toda a sua vida. Mas não continue olhando para si, tire os olhos de si. Olhe para o seu Redentor, Ele vive, Ele está à sua espera, Ele virá para te salvar. Com Ele você reinará nesse reino que já foi inaugurado, mas será estabelecido eternamente. E esse é o Evangelho do nosso Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pelo Evangelho, louvamos o teu nome por Jesus Cristo, o Rei poderoso, o Senhor dos exércitos. O Rei que governa sobre todos e governa sobre nós. Nós te louvamos porque nós somos indignos,
Não merecemos o teu reino, mas o Senhor nos transportou do reino que merecíamos, do nosso reino, do reino das trevas e da condenação, o reino de Satanás, para o reino do teu Filho amado, Cristo Jesus, o reino do teu amor. E nesse reino nós temos a salvação. E sabemos que agora desse reino o Senhor nos capacitará a ter um caráter que te agrade e a vivermos em conformidade com o que o Senhor nos ensina. Tem misericórdia de nós, somos incapazes de viver em conformidade com isso dos nossos méritos, mas que descansemos em Cristo Jesus, sabendo que Ele nos capacitará, e assim, confiantes nele, capacitados por Ele, vivamos com toda a dedicação, nos despindo do velho homem e nos revestindo de um novo homem, em conformidade com o caráter perfeito de Cristo Jesus, porque eis que o Senhor nos fez nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Que a nossa nova vida seja para o Senhor, com o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.